Mulher revestida, a armadura que sustenta a tua guerra. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença para te louvar, te agradecer e te engrandecer, Senhor. Pai, nós estamos aqui para dizer que o Senhor é soberano na nossa vida. Nós estamos aqui para dizer que nós queremos estar revestidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Pai, a estarmos revestidas com o poder do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando a vida de cada mulher que está entrando agora neste devocional, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, vai sustentando com a tua destra fiel, Senhor, cada mulher aqui, Pai. Vai trazendo a tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Vai sustentando com a tua palavra, com a força do poder do teu Espírito Santo de Deus. Pai, vai enviando os teus anjos nestes lares, nestas casas, Pai, levando o teu sustento diário, Senhor, tirando todo espírito de confusão, tirando todo espírito de medo, tirando tudo que não provém do Senhor, Pai, mas vai estabelecendo a tua presença nestas casas agora, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que o Senhor é Rei, nós declaramos que o Senhor é Deus, nós declaramos que nós estamos aqui em primeiro lugar para te adorar, nós não estamos aqui para satisfazer o nosso ego com palavra, nós não estamos aqui para ouvir o que a gente quer, mas nós estamos aqui para render louvores ao teu nome, para dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida e da nossa casa, para dizer que nós não queremos seguir se não for com a tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem, inunda estes corações, fala conosco nesta manhã, Senhor. Oh, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o poder é teu, somente tu és digno de ser adorado, louvado, Senhor. Oh, Senhor, esteja falando profundamente conosco, esteja mudando o nosso caráter, esteja transformando todo o nosso ser, nos dê um coração disposto a obedecer, nos dê um coração igual ao teu, Senhor, que nós não venhamos sair as mesmas nessa manhã aqui, mas que nós venhamos sair transformadas pela força do teu Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, a minha casa é tua, Senhor. Estabelece o teu reino aqui, Jesus. Aleluia. Fala para o Senhor, a minha casa é tua. Estabelece o teu reino. Estabelece o teu reino. Fala para o Senhor. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, lindonas. Que Deus abençoe o teu dia. Bom dia, Su. Lindona. Bom dia, Josinha. A Mônica aí também. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. E eu tenho uma palavra preciosa. Gente, essa palavra de hoje está tão forte. Ontem o Espírito Santo estava pedindo ontem, o dia todo. Normalmente, a palavra de segunda, o Senhor começa a ministrar no meu coração no sábado, sabe? Mas ontem, esse final de semana, não. E aí ontem eu falei pro Senhor, Senhor, eu queria tanto uma palavra poderosa para trazer para essas mulheres, né? E aí ontem à tarde o Senhor falou muito claramente comigo. Armadura do Senhor. Armadura do Senhor. O Senhor vem falando muito comigo sobre cansaço. Vocês veem que a gente fez várias lives falando sobre cansaço, né? Ontem a palavra no culto também foi sobre cansaço, sobre esgotamento, sobre a gente entender, sobre a gente precisar ser renovada pelo Senhor. E aí ontem o Senhor falou muito claro comigo. Armadura. Porque quem sustenta a mulher, quem sustenta nos dias de guerra é a armadura do Senhor. É a mulher estar revestida. Nós precisamos estar revestida, guerreando com as armas certas. E hoje nós vamos falar sobre a armadura. Então o tema da nossa live hoje é mulher revestida. Mulher revestida. Tema do nosso devocional hoje. A armadura que sustenta a tua guerra. Nós vamos já começar lendo Efésios 6, do 10 ao 18. Então, o que acontece, né? Como eu disse para vocês, o Espírito Santo vem falando muito comigo sobre o cansaço, sobre o esgotamento. Quantas mulheres... Porque o que eu mais recebo, gente, é... Estou esgotada, Aline. Eu estou cansada, eu quero desistir de tudo. Minha vontade é abandonar tudo. Isso não é normal. O inimigo ele vem trabalhando fortemente para nos manter cansadas, confusas, esgotadas. Acorda cansada, carrega guerras internas e externas. É família, é dinheiro, é saúde, é emoção. Às vezes não sabe lidar com o que está sentindo. Você sente que está apanhando espiritualmente. Parece que acorda com a sensação de que levou uma surra
espiritual. Sabe por quê? Porque a gente tenta lutar com a força humana. A gente está tentando lutar com as nossas próprias armas, com a nossa própria força, ou com a força que o mundo diz que você tem que ter. E aí a gente fica com essa sensação, vocês têm essa sensação de estar apanhando espiritualmente. Parece que leva uma surra por dia, não é assim? Parece que leva uma surra por dia. E aí nós vamos ler então Efésios 6, do 10 ao 18, que fala da armadura de Deus. E eu quero que isso, ó como é na minha Bíblia a armadura, ó, totalmente grifado, tá vendo? Isso aqui tem que estar muito claro para vocês todos os dias. E se vocês puderem, leiam isso todos os dias. Todos os dias. Para vocês se revestirem todos os dias. E hoje eu vou explicar para vocês detalhadinho isso daqui, que eu sei que vocês gostam, né? E é assim que a gente aprende, é assim que o Espírito Santo fala. Então hoje eu vou explicar para vocês detalhado sobre a armadura do Senhor, né? E como a gente se revestir todos os dias da armadura do Senhor. Então Efésios 6, a partir do versículo 10 até o 18, fala o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a nossa força, ela tá onde? A nossa força tá onde? Onde a gente começa aprendendo aqui? Que a nossa força tá em... A Paulo fala o que para nós? Que a nossa força tá onde? No Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Não tem onde eu me fortalecer que não seja em Deus. É a primeira coisa que tem que estar claro para você. A tua força, a forma de você se fortalecer é somente em Deus. Não adianta você ficar buscando força em coisas e em pessoas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então eu preciso estar revestida, eu preciso ser uma mulher revestida, porque o diabo ele não tá para brincadeira. E ele vem com astutas ciladas. Ele é artimanhoso, sabe? O diabo ele não brinca em serviço. Quem brinca em serviço é a gente. Ele não. Ele fica... E outra, gente, o diabo, as coisas do diabo normalmente não vem com cara de diabo. Vem com cara de coisa boa. É uma cilada. A palavra já fala aqui, ó, cilada. Então, aparentemente, aos nossos olhos, parece bom. Por isso que é tão importante eu estar revestida, eu estar, ó, sintonizada com o Senhor. É muito importante eu estar atenta, não estar distraída. Porque o diabo ele cria ciladas. E a cilada é justamente o que parece bom. Parece que é de Deus. Parece bom. Parece confiável. E aí você entra de cabeça. E na hora que você vê, é uma cilada. É uma cilada. Só que se eu estou fortalecida, revestida, se eu estou com meus ouvidos atentos, com minha visão aberta, eu não caio em cilada. Quando eu caio em cilada do diabo, é porque eu estou distraída. É porque eu estou cansada. E quanto mais cansada eu estou, em mais ciladas eu caio. Eu viro presa fácil quando eu estou cansada. Porque o cansaço, o esgotamento, ele te deixa vulnerável. O esgotamento, o cansaço, te deixa distraída. Ele te deixa totalmente vulnerável. O esgotamento e o cansaço te deixa totalmente vulnerável. Você aceita propostas fáceis quando você está cansada, não é assim? Porque não temos que lutar, lá no versículo 12, contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A minha guerra é espiritual.
Eu não vou guerrear contra pessoas. Eu não vou guerrear contra a situação. Eu vou guerrear nos lugares celestiais. A minha guerra é celestial. A minha guerra é espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então eu preciso estar revestida, eu preciso ser uma mulher revestida para que eu possa resistir o dia mau. Porque o dia mau, ele vai vir. Ele vai ter. Não tem jeito. Então eu preciso me vestir com toda a armadura de Deus para que eu possa resistir, estar firme, não cair, não parar, não desistir no dia mau. E aí mesmo que depois que eu fiz tudo isso, ficar firme. Permanece, fica firme. Olha como a palavra, gente, quando você lê com a presença do Espírito Santo, quanto de direção ela te dá. Vocês conseguem ver isso? Tanto de direção que a palavra te dá. Então beleza, eu me revesti com a armadura de Deus. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ficar firme. Eu tenho que ficar posicionada. Eu não posso vacilar. Porque o inimigo, ele continua querendo criar ciladas para te parar. Lá no 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Sabe dardo? O inimigo, ele fica jogando dardos inflamados sobre a tua vida e sobre a tua casa. E hoje, nessa manhã, nós repreendemos juntas todos os dardos inflamados do inimigo, que o inimigo veio jogando desde o final de semana sobre a tua casa e sobre a tua vida. Dardos de confusão, dardos de mentira, dardos de mágoa, dardos de falta de perdão, dardos de palavrão. Todos os dardos inflamados sobre a tua vida e sobre a tua casa caia por terra agora, em nome de Jesus. Porque isso, ele fica lançando dardos inflamados para ir lá inflamar a tua casa, inflamar a tua vida, inflamar teu casamento. Fica gerando dardos de dúvida, dardos de ciúmes. Cuidado, o inimigo não está para brincadeira. Eu venho falando isso para vocês há dias, há semanas, há meses, o quanto ele não está para brincadeira. Então você tem que estar posicionado. Ou você acorda e se posiciona, ou você vai ser mais uma presa fácil do diabo. Tomai também... E o que apaga o dardo inflamado do inimigo? O escudo da fé. E eu vou explicar isso já já. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Luta com as armas certas, orando em todo o tempo. Quando que eu tenho que orar? O tempo todo. O tempo todo. Tudo que eu faço tem que ser uma oração. As minhas atitudes diárias têm que ser uma oração para o Senhor. As tuas atitudes, o teu andar, o teu falar, o teu caminhar, o teu agir com as pessoas tem sido uma oração para o Senhor? Orando o tempo todo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando. Então, quantas vezes na Bíblia fala que eu tenho que orar e vigiar? Orar e vigiar. Então, muitas de vocês não estão perdendo a guerra porque Deus não está com vocês, mas porque vocês estão indo para a guerra sem a armadura. Muitas vezes você não está perdendo a guerra porque Deus não está com você. Ele está. Mas você está indo para a guerra sem a armadura, sem estar revestida. Vocês estão me entendendo? Vocês estão quietos? A palavra é forte, né? A palavra é forte. Hoje a palavra está poderosa. Eu fico assim...
Eu olho para trás e eu vejo quanto o Espírito Santo está sendo tão específico conosco de um tempo para cá, sabe? Eu vejo uma pressa do Senhor. Eu vejo o quanto Ele está sendo específico e categórico conosco, sabe? Eu sinto isso, eu sinto muito isso. Aperta um foguinho, coraçãozinho aí, para que mais mulheres vejam essa live. Já pega a setinha, já envia aí, envia algo bom, né? O diabo fica enviando dardo inflamado, você vai enviar a palavra do Senhor para essas mulheres se revestirem. Em nome de Jesus. Então você não está perdendo a guerra porque Deus não está com você, mas porque você está indo para a guerra sem armadura. A guerra é espiritual. Quando você vê uma pessoa fazendo algo para você, começa a ter o entendimento de que isso é espiritual. Quando você vê uma pessoa tentando criar uma cilada para você, quando você vê uma pessoa fazendo falso julgamento contra a tua vida, começa a olhar com os olhos espirituais. Começa a ver que é uma guerra espiritual, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, ela é contra principados e potestades da região celestial. Os ataques muitas vezes são invisíveis, mas as consequências são bem reais. Os ataques, eles são invisíveis. Muitas vezes eu não vejo os ataques. O inimigo, ele fica atacando a tua mente o tempo todo. Com pensamentos contrários, com dúvida, com medo, com angústia, com depressão, com ansiedade. Com pensamento de desmerecimento. Com pensamentos de que o mundo conspira contra você, de que tudo que aquelas pessoas fazem é pra você. O inimigo, ele fica trabalhando o tempo todo com ataques invisíveis. Mas as consequências, elas são reais. E o que são as consequências? É a ansiedade, o esgotamento, as brigas, os palavrões, o desânimo, a confusão mental, a insegurança. Isso é claro, isso é visível. Muitas vezes você não vê a guerra espiritual acontecendo, mas você consegue ver as consequências. Você consegue ver as consequências. As consequências, elas são claras hoje. Mulheres totalmente esgotadas, desanimadas, querendo abandonar tudo, confusas mentalmente, não sabem mais nem o que querem, não sabem mais nem o que vale a pena. Coloca em xeque a casa, o casamento, os filhos. Aí vive um lar totalmente disfuncional, carentes. Um lar onde palavrão reina, onde as brigas reinam, a reclamação o tempo todo. Isso não é do Senhor. Isso não é um lar de uma mulher sábia. E hoje eu quero te mostrar que a mulher revestida, ela nunca luta sozinha. Ela luta fortalecida. Aqui a gente aprende a lutar com as armas certas. A mulher mulher revestida, ela nunca luta sozinha. Ela luta fortalecida. E hoje, lógico que para falar disso eu preciso falar de Davi. Não tem como eu falar disso sem falar de Davi. Nós vamos agora lá em 1 Samuel. De novo, né? Esses dias, semana passada, acho que nós fomos em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Lá no versículo 33. 1 Samuel 17, 33. 1 Samuel 17, 33. Eu ainda vou explicar, tá, gente? Tintim por tintim ali de Efésios. Deixa marcado aí na Bíblia Efésios, que a gente já vai voltar lá. Tem palavra aqui para falar. Mas vamos um pouquinho em Davi, porque eu vou ilustrar isso para vocês. Davi estava indo pelejar, lutar contra um gigante. Só que essa guerra de Davi, ela era espiritual. Ela não era simplesmente contra um gigante. Vocês conseguem entender quando Davi vai pelejar contra esse gigante? Ele estava vivendo uma guerra espiritual. Era o que ia distinguir Davi. Era o que ia fazer Davi reinar. Essa guerra de Davi, ela não era carnal. Ela não era simplesmente para vencer um gigante. Ela era uma guerra totalmente espiritual. E Davi precisava ir para essa guerra com as armas certas.
com as armas corretas. E aí, quando a gente começa a ler lá no versículo 33, 1 Samuel 17, 33, fala o seguinte: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu, contra este gigante, não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, tu é pequeno, e ele é homem de guerra desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. O que Davi está falando? Eu já estou acostumado. Matava urso, matava leão. Assim feria o teu servo com o leão o urso. Assim será incircunciso o filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi já tinha entendido que a guerra dele era espiritual. E Davi, ele era um homem revestido pelo Senhor. Davi, ele tinha entendido que ele ia lutar em nome do Senhor. Davi tinha entendido que essa guerra dele era espiritual. E Davi sabia que o mesmo Deus que livrou ele da mão do urso e do leão, era o Deus que ia livrar ele da mão do filisteu. Davi tinha convicção, porque Davi conhecia Deus, não de ouvir falar. Davi conhecia Deus de como ele anda. Aqui muda tudo. A intimidade muda tudo. Porque se Davi não conhecesse o Senhor de como ele andar, Davi tinha desistido. Davi tinha desistido. E aí, lá no versículo 38, fala assim: e Saul vestiu a Davi com as suas vestes. Davi não tinha armadura. Davi não tinha roupa de guerra. Davi era um moço. Davi estava começando. O que Saul vai e faz? Pega a armadura dele e põe em Davi. E pôs sobre a cabeça dele um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E aí Davi começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, eu não consigo andar com isso, isso não é para mim. E aí Davi tirou aquilo. Davi tirou. Davi não consegue andar dela, porque a armadura de Saul era humana. A armadura de Saul era humana. A de Davi era espiritual. A armadura de Davi era fé, obediência, coragem, intimidade. A armadura de Davi era espiritual. A armadura que te faz vencer não é a armadura que o mundo te oferece, mas a armadura que Deus te veste. Oh, Senhor, que poderoso isso! A armadura que vai te fazer vencer essa guerra, mulher, não é a armadura que o mundo te oferece, não é a armadura que o mundo quer te impor, mas é a armadura que Deus te veste. E hoje o Senhor está te vestindo com uma armadura espiritual, a armadura feita para você, a armadura sob medida para você. Hoje nós vamos sair daqui, mulheres revestidas com a armadura do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A armadura que te vence não é a armadura que o mundo te oferece. É a armadura que Deus te veste. A gente precisa fugir do padrão imposto pelo mundo. O problema é que hoje as pessoas querem viver o que Deus tem, mas não querem abrir mão do mundo. Não querem abrir mão do padrão do mundo. Não querem abrir mão do que o mundo impõe, do status que o mundo dá. Enquanto você querer viver pelo que o mundo impõe, vai ficar difícil você viver as coisas do Senhor. Enquanto você querer viver o padrão do mundo, vai ficar difícil você ser uma mulher revestida. Fuja do padrão do mundo, porque o mundo tá mal. Fuja do padrão do mundo, porque o padrão do mundo só te afasta da presença do Senhor. O padrão do mundo só te deixa cada vez menos revestida. O padrão do mundo te deixa cada vez menos íntima do Pai. Obrigada, Carol. É isso. A armadura que Deus que te faz vencer não é a que o mundo te oferece, mas é a que Deus te veste. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É isso. É a que Deus te veste. E o mundo, ele fica tentando te impor uma armadura. O mundo fica tentando te impor um padrão.
E muitas vezes a gente cai para ser bonita, para ficar legal com todo mundo, para ser aceita. Para de querer ser aceita por pessoas, para de querer ser aceita por grupos de pessoas, para de querer ser no padrão do mundo. Isso só tá te afastando do Senhor. Eu vou no churrasco, se eu não tomar uma cervejinha, é chato. Chato? Chato é eu desagradar a Deus. Se eu não falar ali no grupinho mal do meu marido, mal de alguém, é chato. Chato? Chato é me afastar da presença do Senhor. Chato é eu pecar contra Deus. Chato é eu não estar revestida com a armadura. Chato é eu não viver as promessas do Senhor. Isso é chato. Para de querer agradar as pessoas. E quando mais você tenta agradar pessoas, mais você está desagradando ao Senhor. Porque, volto a repetir, o mundo está mal. O mundo está mal. Amém? Então, tem gente tentando colocar sobre você pesos, expectativas, padrões do mundo. Mas a armadura que cabe em você é a que Deus desenhou para você. É uma armadura espiritual. E aí o mundo ele fica tentando te impor uma armadura, um padrão que não cabe em você. Aí sabe o que acontece? Imagina, Davi pegando a armadura de Saul e tentando andar com a armadura de Saul. Tava pesado. Tava angustiante. Era maior que ele. Ele não conseguia. Sabe o que ia acontecer se ele fosse lutar com a armadura de Saul? Ele ia perder. Se ele fosse guerrear com a armadura de Saul, ele ia perder. E sabe por que às vezes você está perdendo certas guerras? Certas batalhas? Porque você está indo com a armadura imposta pelo mundo. Na tua própria força. Na força do teu braço. Na força do que você acha que é certo. Lutando contra pessoas. Lutando contra situações. Por isso você está perdendo. E por isso que está tão cansativo. Porque tenta andar com uma armadura que não é tua. Tenta andar com uma armadura que não foi feita para você. Cansa. Cansa. Você não enxerga, por quê? Imagina o capacete. Ele tem a altura da pessoa. Se o capacete ele é maior do que você não vai ver. O seu olho não vai bater com o buraco do capacete. Você perde Por isso que tem tantas mulheres que estão sem visão espiritual, porque tá com os olhos tapados. Tá com os ouvidos tapados, porque o buraco do capacete, onde era para você ver e ouvir, não cabe, tá tapado. Olha, isso o Espírito Santo acabou de me revelar. Imagina você andando com um capacete que não é teu. Imagina você andando com um capacete que não é teu. Por isso que você tá cega espiritualmente. Porque você tá tentando andar com um capacete que não é teu, imposto pelo mundo. A armadura que cabe em você é a que Deus desenhou para você. E aí eu quero te perguntar, quais as áreas da sua vida que você está saindo para enfrentar gigantes com a armadura errada? Quais áreas da tua vida você está saindo para enfrentar gigantes todos os dias com a arma errada, com a armadura errada? Por isso que está tão cansativo. Por isso que tá tão difícil caminhar nos dias de hoje. Porque a gente tá guerreando com as armas erradas. Guerrear já cansa. Imagina guerrear com as armas erradas. Amém, Cleide. Ainda bem que eu vim. Imagina guerrear com as armas erradas. O quão cansativo é. Né? Então, quais as áreas da sua vida que você tá saindo para enfrentar o gigante vestindo a armadura errada? Indo com a força do teu braço, né? Querendo tirar satisfação. Segunda pergunta. Em que área você precisa trocar a armadura de Saul pela armadura de Davi? Tirar a armadura que o mundo impõe e usar uma armadura espiritual. Davi,
ele se revestiu interiormente, Davi se revestiu por dentro do que Paulo, aqui em Efésios, descreve exteriormente. Vocês conseguem entender que Davi estava revestido por dentro? Ele estava revestido por dentro do que Paulo, aqui em Efésios, descreve exteriormente. Davi estava revestido por dentro. E essa semana, você vai começar a semana revestida pelo Senhor. Revestida pela armadura do Senhor. Revestida por dentro da armadura do Senhor. Você vai começar a se revestir da armadura certa. A armadura feita para você. E a melhor forma de eu começar me revestindo da armadura do Senhor é com a intimidade. É sabendo Deus que eu sirvo assim como Davi sabia. Davi sabia. Não, eu conheço o meu Deus. Sabe aquele Deus que me livrava ali da mão do urso, da mão do filisteu, da mão do leão? É o mesmo Deus que vai me livrar da mão do filisteu, da mão do gigante. Eu conheço o meu Deus. Meu Deus não falha. Davi estava falando isso para Saul. Não, Saul, você não conhece. O meu Deus, ele não falha não. O meu Deus, ixi, ele já me livrou tantas vezes da mão do urso e do leão. Você não conhece meu Deus, Saul. Meu Deus não erra. Eu sou assim com meu Deus. Meu Deus não falha. Ele nunca falhou. Então, o mesmo Deus que me livrou ali da mão do urso e do leão, ele vai me livrar da mão do gigante. Eu conheço, meu Deus. Eu não preciso da armadura, não. Eu não vou desistir, não. Não, Saul, eu não vou desistir. Eu sou moço, sim, eu sou pequeno, mas é isso aí mesmo. Deus usa as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Deus usa os que não são para confundir os que são. Recebe isso sobre a tua vida. O mundo está tentando falar que você é pequena. O mundo está tentando falar que você começou agora. O mundo está tentando falar que você não sabe nada. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Oh, aleluia. Recebe isso na tua vida. O mundo não sabe de nada. Saul tentou parar Davi, diminuindo Davi. Davi, você é pequeno. Davi, você vai perder. E eu nem acho que Saul fez por mal aqui, não. Saul estava querendo proteger Davi. Nem acho que foi tanto por não querer que Davi... Era porque ele achou que Davi ia perder mesmo. Porque ele estava olhando com os olhos humanos. E Davi estava olhando com os olhos do Senhor. Essa guerra de Davi já sabia que ela era espiritual. Que ela tinha um peso espiritual muito grande. Sabe, mulher, o Senhor sabe que essa guerra que você está travando é espiritual. É a partir dessa guerra que você vai viver as coisas grandes na tua vida. Por isso que você tem que viver ela de forma espiritual e guerrear nela de forma espiritual. Porque é depois dessa batalha, é depois dessa guerra espiritual que você vai começar a viver as promessas. Foi assim com Davi. Então precisa guerrear essa guerra com as armas certas para você passar de nível. E o diabo, ele sabe disso. Que depois dessa guerra, você passa de nível. E por isso ele tenta te parar tanto. Por isso ele tenta tanto te fazer desistir. Por isso ele tenta tanto fazer você ficar cego espiritualmente com a armadura errada, sem enxergar, sem ouvir, para fazer coisa errada, para fazer besteira. Porque a tua guerra é espiritual. Efésios 6:11 de novo fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer. Essa palavra para mim, permanecer. Permanecer. A gente não tem permanecido. Sabe, o mundo faz, tudo tem que ser rápido. Tudo é para ontem, deu, não deu, tchau. Sabe? Não tem paciência. Ai, não tem paciência. E aí ninguém permanece mais em nada. Quer tudo pra ontem. Se Deus não faz do jeitinho que você quer, na hora que você quer, você já não permanece mais. Pra você já não faz mais sentido. Não, as coisas com o Senhor não são assim, não. Tira esse pensamento mundano da tua cabeça. Permanecer. Tem que permanecer para viver as promessas, para ganhar as guerras. Sem permanência não vai ganhar as guerras. E aí a gente entra na primeira aqui que ele fala. Lá no versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O cinto da verdade. Que é o cinto da verdade.
O cinto da verdade é identidade. O cinto da verdade é identidade. Então, a primeira coisa aqui da armadura, o primeiro item da armadura, e isso é legal vocês escreverem, tá? Quem estiver anotando, anota isso. O primeiro é o cinto da verdade. Amém? Cinto da verdade. O cinto da verdade é a identidade. Quando você não sabe quem você é, qualquer mentira, qualquer julgamento te destrói. O que te faz balançar quando alguém fala algo sobre você? O que te faz balançar sobre mentiras que falam sobre você? O que te faz ter dúvida do que a promessa vai se cumprir na tua vida? Sabe o que é? A falta da identidade. Cada mentira, cada julgamento que falam de você e te dói é porque tá faltando identidade. Tá? Isso é muito sério. Não tem como eu viver as promessas sem saber quem eu sou em Deus. Sem saber quem eu sou. E o diabo, ele tem feito a gente perder a identidade no Senhor. Tá? Então, o cinto da verdade é a identidade. A verdade te levanta, a justiça te guarda e a fé te blinda. A verdade te levanta, a justiça te guarda e a fé te blinda. Então, a mulher, quando ela não sabe quem ela é, qualquer mentira, qualquer julgamento a destrói. E eu quero que você declare agora: eu sou filha, não órfã. Eu sou perdoada, não condenada. Eu sou guardada e não esquecida. Eu sou filha e não órfã. Eu tenho pai. Eu não sou órfã. Eu sou perdoada e não condenada, porque a falta de perdão, ela também te faz perder a identidade. Eu sou guardada e não esquecida. Amém? Poderoso isso. Eu sou filha e não órfã. Eu sou perdoada e não condenada. Eu sou guardada, protegida e não esquecida. Aleluia! Então, primeira coisa é o cinto da verdade. Obrigada, Carol. É isso aí. A segunda, posso ir para a segunda? Vocês anotaram aí? Isso aqui vocês têm que guardar, porque o certo era vocês lerem isso todos os dias. Se revestirem todos os dias, para que possais resistir o dia mal. Porque às vezes a gente não sabe quando o dia mal chega, né? A gente tem que estar revestida, pronta. A segunda é a couraça. Isso, Patrícia, obrigada. A Patrícia anotou aí, ó. Eu sou filha e não órfã, perdoada e não condenada, guardada e não esquecida. Uou! Poderoso demais isso. Ó, gente, estamos quase chegando em 300. Aperta um foguinho, coraçãozinho aí, ó. Já pega o aviãozinho que na hora que as mulheres acordarem, elas já vão ser impactadas com essa live que vai estar salva no feed. Já aperta foguinho, coraçãozinho aí. Vamos bater 300 mulheres aqui, sedentas, buscando pela presença do Senhor. Segundo, é a couraça da justiça. Couraça da justiça é o que protege o coração. Couraça da justiça é o que protege o coração. Então, o primeiro é o cinto da verdade, que é a identidade. O segundo é a couraça da justiça. Couraça da justiça protege o coração. A mulher, nós mulheres, a gente sente tudo mais profundo. Nós somos mais sentimental. Deus nos deu esse dom de sermos mais sensíveis, né? A mulher, ela sente tudo mais profundo. Mas ela também sente a injustiça mais profunda, a rejeição mais profunda, a comparação mais profunda. Vocês podem perceber quando acontece uma situação de falarem de você, de falarem da tua casa, teu marido tira mais de letra, né? Ele desconsidera, não leva tanto em consideração, não sofre tanto. A gente sofre muito mais, não é? Com a injustiça, com a maldade, com o que falam, né? Com as comparações, com a rejeição, a gente sofre muito mais. Então a mulher, ela sente tudo mais profundo. Só que a justiça de Deus, a couraça da justiça que protege o coração, ela guarda as tuas emoções. Ela reveste as tuas emoções. Ela protege a tua emoção.
E a gente precisa se proteger mais. Sabe quando que eu me desprotejo? Quando eu falo muito. Quando eu falo muito sobre os meus sentimentos, sobre o que eu tô fazendo. É uma forma de eu ficar desprotegida. Sabe, gente, quando você fala muito, você dá arma pro inimigo. Você se entrega. Você dá arma pro inimigo. Fala menos. Conta menos. Muitas vezes, eu falo que tem duas coisas que te faz falar demais. Mulher que fala muito. São duas coisas. Primeiro, ou fala muito. Vê se faz sentido pra vocês. Pra querer saber do outro. Porque quando eu falo do meu, a outra pessoa... Você tá numa conversa. Você tá falando de você, contando coisas de você. Você tá dando... A outra pessoa se sente na obrigação de falar também. Então, tem gente... E cuidado com isso, tá? Cuidado que isso é cilada. Tem gente que fala já na intenção de que você fale também. E aí você entra nessa cilada. Vocês conseguem me entender? Faz sentido? Então tem duas situações que a pessoa que fala muito, ou ela fala muito pra te fazer ficar na obrigação de falar também e ela saber da tua vida, ou ela fala muito porque ela se sente vazia e é a forma dela se preencher. É a forma dela se sentir um pouco melhor contando as coisas da vida dela. Do ego dela ficar melhor. São os dois motivos principais que faz as pessoas falarem demais. Cuidado para ver se você não se encaixa em nenhum deles. Ou você fala muito para querer saber da vida do outro, ou você fala muito para satisfazer o teu ego, para se sentir menos pior. O falar muito sobre si, ele mostra uma falta de identidade. Eu gosto de trazer isso porque eu acho que clareia as nossas atitudes. Então, cuidado quando você fala muito. Tá? E cuidado com as pessoas também que falam muito, porque às vezes você fala, ela tá me contando porque ela confia em mim. Ela tá te falando porque ela quer que você fale também. Tá bom? Fica atenta. A mulher sábia é vigilante. A mulher sábia tá atenta à cilada do inimigo. Ela não tá falando porque ela confia em você, não. Ela tá falando porque ela quer que você fala também. Ela vai lá e fala das coisas do marido dela pra você falar do teu. Amém? Então, eu preciso me proteger. Guardar as minhas emoções. É bíblico. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar. Sobre tudo. Tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração. Guarda as tuas emoções. Porque dele procedem as saídas da vida. Então você precisa estar blindada, guardada. É bíblico. Sobre tudo, tudo. Você fala assim, que é a principal coisa que eu tenho que guardar? O Senhor está te falando, é o teu coração. É a tua emoção. As tuas emoções. Provérbios 4:23, tá? Terceiro, calçados do Evangelho da Paz. Calçados do Evangelho da Paz. O calçado do Evangelho da Paz é a direção. É a direção. Quando eu estou calçada com o Evangelho da Paz, eu tenho direção. Eu tenho passo seguro. Amém? Então, o primeiro é o cinto da verdade. O segundo é a couraça da justiça. O terceiro é o calçados do Evangelho da Paz. Calçados do Evangelho da Paz é direção. É passo seguro. Porque mulher sem paz toma decisões precipitadas. Escolhe no impulso. Tem amizades e relacionamentos tóxicos. Toma decisões precipitadas. Deixa o ego falar mais alto. Então a gente precisa decidir andar na direção certa, custe o que custar. Talvez a direção certa ela é mais demorada, a direção certa é um pouco mais difícil, mas ela é a direção certa, ela continua sendo a direção certa. Faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu sempre falo isso, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e hoje o mundo tá assim. Porque às vezes a gente naturaliza o errado porque o mundo tá fazendo.
Mas o errado, ele continua sendo errado. E o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Certo? Maravilha? Então declara aí, eu vou andar na direção certa. Sabe, é orar todos os dias, Senhor, direciona os meus passos. Coloca meus passos na direção correta. Eu oro todos os dias isso para o Senhor. Senhor, direciona os meus passos. Fecha as portas erradas. Abre as portas certas. Não me deixe entrar em caminhos que não são teus. Amém? Eu vou andar na direção certa. Eu vou andar na direção certa. Cuidado com os caminhos curtos. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. Tá? Realmente, 99% das vezes, tudo que é do Senhor é sim um pouquinho mais trabalhoso, é um pouquinho mais comprido o caminho. Tá? Então, o caminho fácil, quando algo é fácil demais, quando algo é muita coisa, é muita promessa. Cuidado, cuidado, cuidado. Lembra da cilada, não esquece da palavra cilada. Escreve aí pra vocês não esquecerem também. Eu não vou cair em cilada. Pra vocês não esquecerem da palavra cilada. Porque o inimigo tá lá, tá no versículo Efésios 6, versículo 11. Ele cria cilada. Cilada. Cilada é o quê? É o que parece que é bom, mas não é. É aquele caminho que parece que é lindo. É fácil, é curto, é lindo. Mas no final tem um abismo. No final dele tem um abismo. Eu não vou cair em ciladas. A cilada, ela parece boa. Parece que é o caminho mais fácil, mais lindo. No final é uma cilada. É cilada, Bino. É cilada, Bino. Tinha um seriado, né? Que fala, é cilada, Bino. É cilada. Cuidado com a cilada do inimigo. A paz, ela não é ausência de guerra. A paz não é ausência de guerra, mas é a presença de Deus no caminho. A paz não é ausência de guerra, mas é a presença de Deus no caminho. Então, terceiro, a gente falou que é o calçado do Evangelho da Paz. O quarto é o escudo da fé. É o escudo da fé. O que é o escudo da fé? O escudo da fé é a proteção contra ataque mental. Sabe por quê? Setas vêm o tempo todo. Dardo inflamado vem o tempo todo. Tá aqui, ó. Lá no versículo Efésios 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso quer dizer que o inimigo ele fica lançando dardo inflamado sobre a tua vida e sobre a tua casa o tempo todo. Setas malignas vêm o tempo todo. Cilada vem o tempo todo. E às vezes é seta na mente. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Ah, teu Deus, acho que não é tudo isso aí não. Ah, acho que Deus esqueceu de você. Você viu? Ele não fala mais com você. Você tá pedindo uma direção pro Senhor, ele tá quieto, ele não fala mais. Acho que seu Deus aí não tem falado com você, não. Só dá certo pros outros. Pra mim tudo é mais difícil. Eu não sou suficiente. Eu não sou amada. Eu não sei orar. A maior cilada do inimigo é essa. Eu não sei orar. Deus não fala comigo. Eu não entendo a Bíblia. Olha que cilada do inimigo. Eu não entendo a Bíblia. Cilada. Cilada clara. Nossa, gente, 6h28. Deixa eu acelerar aqui. Cilada clara. É dardo inflamado sobre a tua mente, sobre a tua cabeça. Você precisa do escudo da fé. Então, o escudo da fé é a proteção contra os ataques mentais. Ó, a Carol tá rápida aí. Porque o escudo, ele apaga os pensamentos antes que eles virem verdades dentro de você. O escudo apaga pensamentos antes que eles virem verdades dentro de você. Amém? Corre. E aí, muitas vezes, é importante você ter os seus versículos de guerra. Lembra que eu falei pra vocês já? Quem lembra aí de quando eu falei pra ter uma página no final da Bíblia, ou no seu caderno de oração, com os versículos de guerra, que te lembra quem você é, lembra das promessas do Senhor.
O escudo, ele apaga pensamentos antes que eles virem verdades dentro de você. Não deixe essas setas malignas, esses dardos inflamados virarem verdades dentro de você. Quinto, é o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele te traz clareza mental. Vocês viram como tudo tem muita ligação com a mente? Porque tudo começa na mente, gente. Todo ataque, ele começa na mente. Todo ataque começa na mente. Eu já falei pra vocês aqui várias vezes. A maior guerra espiritual nossa é na mente. É só na nossa cabeça. Por isso que mais de 90% das coisas que a gente pensa não chega a acontecer. Por isso que o diabo tem trabalhado tanto na tua mente. Te mantendo tão cansada, distraída, ansiosa, depressiva. Porque tudo acontece na tua mente. Então o capacete da salvação é clareza mental. É a renovação da mente. É saúde emocional. Porque mulher sem capacete, ela se torna refém da própria mente. Ela se torna refém dos próprios sentimentos, das próprias emoções. E aí a mulher que é refém da própria mente, dos sentimentos, das emoções, ela não tem constância. Porque ela depende da emoção do dia. Da emoção não é nem do dia, é da hora. Não é assim? A mulher sem o capacete, ela oscila o tempo todo. Porque ela anda de acordo com a vontade dela e não de acordo do que ela é. A mulher sem o capacete da salvação, ela oscila o tempo todo. Ela não tem constância. Porque ela anda de acordo com a vontade. Ela anda de acordo com a emoção. Ah, hoje eu tô afim de orar, eu oro. Hoje eu tô afim de fazer o devocional, eu faço. Ah, mãe, hoje eu tô cansada, hoje eu não quero. Vive de acordo com a emoção. Vive de acordo... Porque não tá com a mente, não tá com o capacete da salvação. Fica andando de acordo com a emoção. E o inimigo ama pessoas assim, porque assim é presa fácil. Não tem constância em nada. Só faz o dia que tá afim. Ei, quem faz o dia que tá afim é criança. Mulher de Deus, mulher sábia faz o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Ponto. Ah, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me suplementar, eu tenho que ter bons pensamentos, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho. Ponto. Se eu quero ser uma mulher sábia, se eu quero ter energia, se eu quero ter saúde para cuidar dos meus, eu preciso fazer. Querendo ou não querendo. Estando afim ou não estando. Porque senão eu viro uma presa muito fácil. Lembra, mente forte não habita em corpo fraco. Você quer ter uma mente forte, uma mente renovada, mas você não cuida do teu corpo. Mente forte não habita em corpo fraco. E ponto final. Se você não começar a ter constância no teu autocuidado, você nunca vai ter uma mente forte. Você pode orar o que for. A tua mente forte precisa de um corpo forte. Precisa de constância. O Espírito Santo mandou falar, né? Vocês nem estavam aqui para eu falar disso. Sem constância, você oscila o tempo todo. Sexto e último. Espada do Espírito. Espada do Espírito. É a palavra de Deus. É a arma. Essa aqui é a tua maior arma espiritual. Porque aí quando você usa a palavra de Deus, você só não se defende, mas você avança. Com a palavra de Deus, você não só se defende, mas você avança. Você corta mentiras, você corta laços do diabo, você corta dardos inflamados, você corta a opressão quando você usa a palavra de Deus. Uma mulher com a Bíblia na mão nunca é presa fácil do inimigo. Uma mulher que tem uma Bíblia na mão, uma Bíblia que usa, uma Bíblia que lê, uma Bíblia que faz parte do dia dela, da rotina dela, ela nunca vai ser uma presa fácil do inimigo. Nunca. Porque ela é tua espada. Ela é tua espada afiada. Ela é tua espada afiada. Amém? Nossa, que palavra hoje, hein, meninas? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vocês pegaram os 6 aí? Falamos de 6, né? Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Amém?
Onde uma mulher revestida pisa, o inferno recua. O inferno bate em retirada. Onde uma mulher revestida pisa, o inferno recua. E como, Aline, como eu me revisto todos os dias? Vamos lá, para a parte prática e vamos encerrar, que hoje eu já passei do tempo aqui. Como eu me revisto todos os dias? Não dá vontade de parar, né, gente? Quando o Espírito Santo começa a falar assim, ministrar assim, não dá vontade de parar. Como eu me revisto todos os dias? Passo 1. Tempo no secreto. Gerando intimidade. Eu só tenho intimidade para quem eu dedico tempo de qualidade. 10 minutos no silêncio para ouvir teu Deus. Mas, Aline, eu não consigo ficar em silêncio. Aprende. Consagra teu dia ao Senhor. Se reveste da armadura do Senhor. Louva a Deus. Você foi feita, criada para adorá-lo em espírito e em verdade. Esse é o passo 1. Passo 2. Declaração da palavra. Hoje eu me revisto de verdade. Meu coração é guardado. Meus passos são guiados pela paz. Minha mente está protegida. Minha fé apaga todo ataque. Eu avanço com a palavra. Vou repetir. Hoje eu me revisto da verdade. Meu coração é guardado. Meus passos são guiados pela paz. Minha mente está protegida. Minha fé apaga todo ataque. E eu avanço com a palavra de Deus. Olha que lindo isso. Declara, declara, declara. Declara que você está revestida pela presença do Senhor. Declara que você está revestida pela armadura. Declara que você está fortalecida no Senhor. Amém? Passo 3. Posicionamento. O revestir é diário. O revestir é diário. Não é sobre sentir, é sobre decidir. Não espere sentir. Porque tem dia que você vai sentir muito desânimo e não vai querer fazer nada. E tem dia que você vai se sentir muito confiante e vai achar que também não precisa de nada. Então não espere sentir. Decida viver uma vida posicionada, revestida, com tempo no secreto, independentemente da tua circunstância. Porque os dois extremos são muito perigosos. Tanto o extremo de você estar muito desanimada, quanto o extremo de você estar muito autoconfiante e muito bem. O diabo, ele não tem medo algum do teu grito. Você pode gritar o que for, espernear o que for, ele não tem medo do teu grito. Mas ele teme a sua postura. Ele teme o seu posicionamento. Amém? O diabo não teme seu grito, mas teme sua postura. O diabo não teme seu grito, mas teme sua postura. O revestir é diário. O revestir é diário. Pare de dar brecha para o inimigo. Pare para ser bonita na fita, ser bonita com as amigas, estar bonita para o mundo, ficar dando brecha para o inimigo. Às vezes até dentro da sua casa. Para. Deus hoje está levantando mulheres revestidas. Mulheres que não desmoronam. Que não recuam. Deus hoje está levantando mulheres revestidas. Mulheres que não desmoronam. Mulheres que não recuam. Oh, aleluia! Que não recuam, que não se quebram no dia mal. Sabe por quê? Porque elas não estão sozinhas, elas estão armadas, revestidas com toda a armadura do Senhor. Seja revestida, declara aí, eu sou uma mulher revestida. Deus não está apenas te revestindo, hoje Ele está te reposicionando para você viver o que Ele te prometeu. O Senhor hoje não está apenas te revestindo, Ele está te reposicionando para você viver tudo o que Ele te prometeu. Satanás não teme mulher bonita, Satanás não teme mulher popular, Satanás não teme mulher forte, mas ele teme profundamente uma mulher revestida. Profundamente. Porque a mulher revestida, ela não luta com a emoção.
ela luta com autoridade. A mulher revestida, ela não luta com emoção, ela luta com autoridade. A mulher revestida, ela não vive tropicando nas mesmas pedras. Ela pisa nelas e usa como plataforma. Ela não fica caindo sempre no mesmo lugar, na mesma ladainha de que hoje eu não tô afim, hoje eu tô de TPM, hoje eu tô desanimada. A mulher revestida, ela não começa o dia, a semana, esperando o que vai acontecer, vulnerável às situações. Ela entra governando o que vai acontecer. Ela está posicionada, ela está revestida. Ela não fica à mercê das situações. Hoje o céu está te entregando uma armadura. Essa palavra não foi por acaso hoje. O Senhor, os céus, está te entregando uma armadura. Pega essa armadura. Pega essa armadura que o Senhor está colocando sobre as tuas mãos hoje. O Senhor hoje está te entregando uma armadura. O Senhor hoje está te entregando uma armadura. Pega essa armadura. Só que você que vai escolher se você vai continuar lutando descalça ou se você, ou com a armadura do mundo, a armadura que o mundo tem te imposto, que não cabe em você, ou se você vai se levantar como guerreira, como uma guerreira do Senhor, uma guerreira vestida com a armadura dos céus, entendendo que a guerra dela é espiritual. Mulheres que não retrocedem. Vamos orar. Hoje você não é mais a mesma. Hoje você está sendo revestida. Você foi revestida com a armadura do Senhor. Deus está te fortalecendo hoje em áreas onde você achou que nunca mais se levantaria. Tem mulheres aqui que tem áreas da vida que achou que nunca mais ia se levantar. E eu quero falar para você que hoje o Senhor está te revestindo, está te levantando e te reposicionando nessa área que você achou que nunca mais se levantaria. Recebe isso na tua vida, tá? Recebe isso na tua vida com todo o temor do mundo. Deus está levantando mulheres aqui hoje nessa live, nessa palavra, neste devocional, nesse tempo no secreto. Deus está levantando mulheres em áreas que achou que nunca mais se levantaria. Deus está te reposicionando hoje. Está tendo um reposicionamento. Hoje você foi revestida. Amém? Hoje você foi revestida com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Essa palavra vai ficar salva, claro, como todas as palavras. Todas estão salvas lá no feed. E eu quero que você compartilhe com o máximo de mulheres que você puder. E, por favor, vão lá nos comentários, comenta o que o Senhor falou com você. A gente precisa fazer essa palavra abranger. E de pregar o evangelho a toda criatura. Seja a boca do Senhor por onde você for, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu libero sobre elas essa verdade que sustenta. Oh, Deus, vem, Senhor, derrama, Pai, agora, entrega na mão de cada uma aqui a armadura do Senhor. Eu libero, Pai, justiça, paz, a couraça da justiça, a verdade. Em nome do Senhor, vem com a fé, com a salvação nessas mentes, libera essas mentes de todo ataque, de todo dardo inflamado do inimigo, todo dardo lançado sobre estes casamentos, sobre estas casas, sobre estes filhos, caia por terra agora em nome de Jesus, porque maior é o que habita em cada uma delas do que o que habita no mundo. Oh, Pai, coloca sobre a mão delas agora a espada, a palavra que destrói todo o dardo inflamado do inimigo. Oh, Pai, revista elas da cabeça aos pés com toda a armadura do Senhor. Revista a mente delas, Pai. Não deixe que nenhum dardo inflamado venha atacar a mente. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora, mulher sábia, e fala para o Senhor, reveste a minha mente de todo ataque maligno. Me livra de todo mal. Protege as emoções dessas mulheres, Pai. Guarda as emoções delas, Senhor. Oh, Pai, endireita os passos, para que elas não entrem em caminhos maus, para que elas não entrem, Pai, em caminhos fáceis. Oh, Pai, endireita os passos, fecha as portas que têm que ser fechadas, mas abre as portas que têm que ser abertas, em nome de Jesus.
Guarda, Pai, cada família aqui representada, cada mulher aqui. Reveste essas mulheres agora com a presença do Espírito Santo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós declaramos que o Senhor é Deus. Nós declaramos que o Senhor é grande. Nós declaramos que o Senhor é bom o tempo todo e que toda a honra e toda a glória é tua. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Quinta-feira, às 5h37 da manhã, nós estamos aqui, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, esteja revestida com a palavra do Senhor, tá? A live vai ficar salva agora. Por favor, me ajudem a compartilhar e me ajudem a... Escrevam lá no comentário, eu vou amar saber o que o Senhor mais falou com você hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre de todo mal e você já está revestida com a armadura do Senhor. Tchau, tchau.